Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Joia? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Perti, eu sou especialista de mercado do comercial de malte. E hoje, em conjunto com a Karen Keller, a gente vai trazer novidades aí da Agrária Malte. Mas a gente também não vai trazer só novidades de malte, né? A gente vai entender como que a construção do sabor da sua cerveja é realizada do campo até o copo. E mais do que isso, a gente vai entender como a Agrária ela está presente desde a inovação até o desenvolvimento de novos maltes. E hoje a gente basicamente dividiu a nossa palestra em 3 temas, né? Então, o primeiro seria o desenvolvimento de maltes. Então, como que nasce essa questão de novos maltes para a cooperativa? Vem só da cooperativa, vem do mercado, vem dos clientes, né? E a gente vai mostrar também as 2 novas novidades, que não são tão novidades assim, né? Já tivemos um pequeno spoiler. E a gente vai finalizar com o impacto desses novos maltes na cerveja e também no processo cervejeiro. Oi, pessoal, boa tarde. Então, hoje vamos falar de malte. Então, vou ter que falar para vocês um pouco do processo de malteação de novo. Vamos lá. O processo de malteação, ele praticamente é o mesmo há séculos já, o que a gente precisa fazer. Tem o grão de cevada, precisa embebedar com água para ele conseguir pegar a umidade, conseguir germinar e, no final, a gente vai secar esse malte. Porém, durante os anos, a gente teve uma evolução na qualidade do malte, pensando que nossos processos estão mais automatizados, a matéria-prima tem uma qualidade já melhor, também o acesso e a difusão do conhecimento está mais fácil para a gente. E, além do mais, as cervejarias têm novas demandas, procuram por perfis mais específicos de maltes. Dessa forma, a gente aqui da Agrária, então, trabalha ainda com a essência da malteação, mas sempre com um olhar para a inovação. Bom, Lucas, como é que surge a ideia do novo malte? Exatamente, né, Karen? Que nem essa dúvida é uma questão bem séria, né? Então, não surge por um acaso, né? Os novos maltes eles surgem de uma demanda. E essa demanda geralmente vem do nosso cliente, seja por uma cerveja que não está chegando no estilo que eu quero, seja de uma deficiência de processo e também linkando com o mercado de uma tendência, né? O mercado ele puxa muito mais por exemplo, vou dar um exemplo de cervejas mais leves, mais limpas, né? Linkando já com extra claro, agora linkando com melanoidina, cervejas mais robustas, mais intensas, né? Aí a gente chega junto com esses 2 tópicos no nosso terceiro, que é a agrária e a indústria. Exatamente. Então, nós da Agrária, a gente pega a ideia e transforma em solução. Aqui dentro, então, a gente tem uma equipe técnica especializada que vive em contato direto com os clientes. Também a nossa equipe participa de feiras, congressos, eventos, para trazer o que há de mais novo no mercado cervejeiro, para trazer aqui para dentro. E dentro da nossa estrutura, a gente pode se dizer assim, tem praticamente um parque de diversões para a gente testar as coisas. Isso que é importante, então, para a gente conseguir errar e acertar exatamente e, então, lançar esse produto para vocês. E, basicamente, é aqui onde que a Agrária vai se diferenciar de outras empresas, né? Então, a gente tem uma estrutura completa, desde o campo até o copo do consumidor. Então, basicamente, tudo vai começar na nossa Fundação Agrária de Pesquisa, a FAPA. Eu acho que a maioria de vocês aí já conhece, né? A gente tem até uma figura carimbada, que é o Noemir, e é lá que a gente trabalha desde as seleções de cultivares, melhoramento genético. A gente consegue ver o potencial do malte muito antes dele ser, né, criado. E depois, né, Karen, depois da FAPA, a gente já manda para o laboratório. Exatamente. Então, começamos com uma maltaria piloto, que fica no nosso laboratório central. Aqui a gente consegue fazer testes desde 250 gramas até 1 quilo. Ou seja, aqui, nessa quantidade, é hora de testar, errar várias vezes, para a gente, então, conseguir acertar. Depois disso, a gente tem a irmã maior, digamos assim, da maltaria piloto, que é a nossa micromaltaria. Essa já tem uma capacidade de produção de 250 quilos. Ou seja, aqui eu tenho uma reprodução do que acontece em escala industrial. Então, o que passou, digamos, na primeira fase, nas fases piloto, eu trago para a micromaltaria para ter esses testes de consistência e repetibilidade. Então, dessa forma, a gente consegue testar o que a gente quer fazer depois em escala industrial, porém em escala de micromaltaria.
E agora a gente chega no último ponto, que é a cervejaria experimental, né? Porque nada importa a gente produzir um malte de qualidade se no copo do consumidor esse malte não vai refletir, né? Então, além da cervejaria experimental receber clientes pelo Brasil inteiro, né? A gente já recebeu mais de 20% de todas as cervejarias do Brasil, a gente utiliza essa estrutura também para fazer testes e dar o acabamento do início que a gente começou lá na pesquisa. Bom, pessoal, então, como é que a gente produz diferentes tipos de malte? Temos 2 pontos importantes, que é a matéria-prima e o processo. Olhando, então, matéria-prima, o que vai diferir? Se eu trabalho com um tipo diferente de matéria-prima, obviamente que eu vou ter um malte diferente. Dando exemplos, malte de trigo, malte de centeio, malte de aveia. Outro ponto bem importante, agora se a gente focar principalmente num tipo de matéria-prima, vamos focar na cevada, que é o mais importante, cultivar tem um impacto significativo. Então, diferentes cultivares, elas têm genéticas diferentes. Então, elas vão se comportar de formas diferentes no processo e também na qualidade do produto final. Um exemplo, por exemplo, aqui. A questão, uma cultivar, então, ela pode ter tendência, se ela passar pelos mesmos processos de malteação, tiver, por exemplo, o mesmo percentual de proteína, mas ela pode entregar características de cor diferente. Outro, porém, aqui que impacta é a origem. Então, questões climáticas, questões de solo. A mesma coisa, se eu trabalhar com uma mesma condução, diferentes origens de cevada podem me trazer um malte com características diferentes. E a questão da proteína. Então, normalmente, proteínas vão dar um espectro diferente de malte final. Então, se a gente falar, estou trabalhando com proteínas mais baixas, estou trabalhando com proteínas mais altas. De forma geral, podemos falar que, normalmente, proteínas mais altas tendem a trazer mais cor para o nosso malte. E se eu desejar um malte mais claro, aí a gente trabalha com cultivares com proteína mais baixa. Depois a gente vai entrar um pouquinho falando do processo e vocês vão entender por que a gente tem essas variações. Entrando, então, no processo agora, para a gente fazer essas alterações durante o processo, então, eu posso fazer alterações durante a maceração, a germinação, secagem, e quando a gente fala de maltes caramelos e torrados, entra a parte da torrefação. Bom, mas falando então agora dos maltes produzidos aqui na Agrária Malte. Lembrando então, vamos recapitular um pouco. Quais que são os principais objetivos da malteação? Então, primeiro, quero ativar as enzimas presentes no grão e quero formar novas enzimas. Durante o processo, quero fazer a modificação do meu endosperma. E, por final, também trazer características de cor, aroma e sabor para o malte. Para isso, então, contamos com 3 principais processos dentro da malteação, que seria, então, a maceração, que é onde a gente adiciona a cevada com água, para que a cevada consiga chegar numa umidade, para que ela consiga iniciar a germinação. Então, a germinação em si, que é um processo mais comprido, né, fica alguns dias germinando, e é onde a mágica acontece, né? Várias transformações no interior do grão. Então, enzimas vão se formando, ativando as já existentes, acontece, então, quebra do amido, das proteínas, parede celular, e nisso, então, o endosperma vai se modificando. E, no final, esse malte vai para a estufa, a parte da secagem. Então, a gente aqui está falando de um malte verde que vai ter em torno dos 45% de umidade. Preciso levar ele para a estufa e secar para abaixo de 5%. Além disso, é na estufa, que é representada aqui nessa parte aqui, é o que muitas reações acontecem, que a gente vai falar lá para frente. A questão, então, de cor, aroma, principalmente nessa parte do processo que vão aparecer. E, quando eu falo de mexer no processo, ou quero trabalhar com outros tipos de malte, é realmente aqui que a gente trabalha e a gente tem alguns fatores que vão ser controlados durante a malteação, que vão fazer com que eu tenha diferentes tipos de malte. E o mais incrível que o processo de malteação, ele é um processo, digamos assim, natural. Eu não preciso de uma máquina muito específica, nenhum processo químico de extração, alguma coisa assim. A gente, então, trabalha com parâmetros naturais, que seria água, para eu fazer o controle da umidade. Trabalho com temperaturas, tempo e a questão da relação do CO2 e o oxigênio. Ou seja, então, quando eu trabalho com umidade, vamos pensar, quero ter uma cevada com alta proteína,
preciso quebrar bem essas proteínas, então vou trabalhar com mais umidade, mais temperatura, mais tempo. Dessa forma, então, vou conseguir quebrar minhas proteínas. Então, por isso que a gente fala, esses são os 4 parâmetros dentro do nosso processo que a gente viu lá anteriormente, que a gente consegue trabalhar e nascer uma nova receita e um novo malte. Bom, pessoal, então, olhando para o nosso portfólio da Agrária no ano passado, né, essa é uma imagem de junho do ano passado, onde a gente tinha algumas oportunidades, tanto de mercado como industrial, né, a gente pensou, por que a gente não desenvolve um malte que segue uma tendência de mercado? Né? Então, esse mercado mais fit, de ultralight, que remete ao extra claro, e por isso a gente teve a oportunidade de criar o malte extra claro em agosto do ano passado. Então, já fazem quase 8 meses, né, que a gente está com Extra Claro, trazendo resultados bem positivos. Bom, então, como o Lucas falou, o malte Extra Claro já foi lançado, mas aqui trazendo um pouco para vocês as características de como o processo, até para vocês entenderem, e a ideia realmente aqui é vocês serem criativos o suficiente para entender como que eu posso usar ele na minha receita, para agregar ao produto, porque são vocês mesmos que vão conhecer o cliente de vocês e como que eles querem esse perfil de cerveja. Então, quando a gente fala de malte Extra Claro, é o malte que a gente produz com grãos selecionados de cevada. O objetivo principal desse malte é conferir uma coloração mais clara. Isso também, automaticamente, a gente vai ter um sabor mais limpo no mosto e depois na cerveja. Isso é muito interessante para a gente, porque ele traz uma versatilidade no processo. Ou seja, malte Extra Claro não tem um único objetivo para a utilização, né? Então, você consegue utilizar em diferentes estilos de cerveja. Falando, então, da seleção da matéria-prima, né, a gente já falou que tem esse cuidado para realmente selecionar a cevada da forma mais correta, focando principalmente em cevadas com proteína mais baixa. Como o nosso objetivo final é uma cor mais baixa, então a gente quer uma proteína mais baixa para, durante o processo de malteação, a gente não precisar, digamos, forçar tanto para a quebra de proteína, para não gerar muitos açúcares, muitas proteínas de baixo peso molecular, para que isso não afete depois na secagem e gere cor. Então, eu trabalho com uma modificação mais branda, por isso que eu trabalho com cevadas de proteína mais baixa, que isso é mais fácil de conseguir. Além do mais, a gente tem percebido que as cultivares são diferentes comportamentos com relação à cor. Algumas cultivares, mesmo tendo a proteína mais baixa, mas passando pelos mesmos processos, ela vai ter uma cor mais alta do que a outra cultivar Y, por exemplo. Então, a gente já foca em cultivares que têm esse perfil de proteína mais baixa. E outra coisa que depois, se a gente falar um pouquinho do processo de secagem, vocês vão se perguntar, mas se seco a temperaturas mais baixas, não vou ter mais DMS na minha cerveja? Por isso que a gente já faz a escolha específica aqui no começo de cultivares que vão ter um menor potencial de formação do precursor de DMS também. Estando, então, com a cultivar essencial para esse processo, para a qualidade do malte final, a gente também faz esses ajustes durante o processo. Como eu já comentei, né, então, maceração, germinação vão ser não tão sobremodificados, né, a gente trabalha toda a modificação, mas de forma mais cautelosa, para não formar tantos compostos que depois na secagem vão gerar cor. E, principalmente na secagem, trabalhamos com temperaturas mais baixas. Então, aqui, um exemplo de comparativo de uma curva de secagem para o malte Pilsen para uma do malte Extra Claro. Então, a gente percebe que aqui na secagem final, a gente tem essa variação de temperatura. Tudo isso para que a gente consiga, então, depois o resultado de um malte com cor para o Extra Claro, máximo 3,5 EBC. Já quando a gente fala do nosso malte Pilsen padrão, ele tem a especificação de até 4,5 EBC. Isso aí, Karen. Então, falando um pouco do impacto na cerveja, né? Como a Karen já comentou, o principal, né, já está até no nome, é a questão da coloração, né? Até buscando para se alinhar nesses novos estilos mais modernos, como as Juice IPA, as New England IPA, a tonalidade desse malte, ela é perfeita para esses estilos. Em contrapartida, né, como a rampa de secagem é mais branda, a gente vai ter menos interferência do malte nesses estilos, né? Então, a gente vai ter um perfil de malte muito mais neutro e mais limpo.
Em contrapartida, o que vai brilhar mais, né? Na maioria das cervejas, é o aroma do lúpulo, né? Então, a gente vai conseguir intensificar esse lúpulo, o aroma vai ser mais evidente e a gente vai ter menos competição com o malte. Outro ponto também que está correlacionado com a secagem é as notas indesejadas, né? Querendo ou não, os compostos de Maillard, que para a melanoidina vão fazer todo o efeito, para o malte extra claro a gente não deseja ter, né? Então, por isso que a gente já faz uma secagem mais branda a fim de permanecer neutro esse malte, né? E, teoricamente, né, quando a gente tem compostos de Maillard, a gente pode trazer esse risco de escurecimento precoce, e é coisa que a gente não quer que apareça, ainda mais para um malte extra claro, que a principal característica é a cor também. Né? Até deixei uma frase bem bacana que reflete o que é o malte extra claro, né? Menos interferências, mais expressão. Uma base que potencializa cada ingrediente. Esse ingrediente pode ser a levedura, pode ser a fruta e pode ser, tradicionalmente, o lúpulo. E como o malte tem um objetivo, ele também traz algumas consequências, e nesse caso as consequências são positivas, né? Visto que a gente quer uma cor mais baixa, a gente vai trabalhar com menos proteína. Em consequência da cevada ter menos proteína, algo vai aumentar, e nesse caso é o extrato, né? Então, a gente tira a proteína, ganha extrato, então, basicamente, a gente vai ter uma relação Pilsen extra claro tendo mais rendimento. Outra coisa bem bacana também, que tem relação com a secagem, é a questão das enzimas, né? Então, como as enzimas elas se desnaturam com o calor e com a temperatura, a gente baixando a temperatura de secagem, a gente consegue ter mais enzima. Por mais que o malte tenha menos proteína, né, Karen, a gente consegue manter esse número de enzimas presentes no malte. E aqui é um slide bem bacana, né? Eu quis trazer 4 grandes famílias, né? A primeira seria as lagers alemãs. Então, geralmente, as lagers alemãs são um pouco lupuladas, né? Puxa mais para o amargor um pouco mais intenso. E nesse sentido de usar o malte extra claro, a gente ia trazer o lúpulo para brilhar, né? Então, um perfil limpo, né, neutro, e trazendo o lúpulo para ser o centro das atenções. Já no segundo ponto, a gente traz as lupuladas, cervejas lupuladas, e nesse caso também trazendo a modernidade e as cervejas do estilo recente, né? Então, a gente tem o West Coast IPA, NEIPA e as Juice IPAs, que elas são famosas pela coloração extra amarelo, né? Então, amarelo palha. Então, além da gente definir o aroma para esses estilos, a gente tem uma tonalidade bem legal também. Falando do terceiro grupo, as American Lager, né, cervejas com adjunto, até o estilo já traduz tudo, né? Então, a gente quer maximizar a leveza da cerveja, e o extra claro ele vem junto nessa pegada, né? Então, perfil mais limpo, leveza, sem turbidez, né? E a quarta família, acho que para mim a maior surpresa seria a utilização do extra claro para cervejas com fruta, né? Então, imagina, se a gente tira o gosto maltado, o aroma maltado, a gente vai potencializar a fruta. E é isso que a gente busca nas Fruit Beers e das Catarina Sours. Então, é um malte bem bacana para a gente reproduzir esse tipo de estilo. Bom, então, olhando dessa forma, o malte parece maravilhoso. E para a gente, o melhor indicador para realmente a gente ter essa confirmação que o malte está indo bem é o retorno dos clientes. Como a gente falou, o malte foi lançado em agosto do ano passado. E se a gente for ver, então, a questão de vendas, a gente já está vendendo esse malte. E o que para a gente é muito importante é a gente ter clientes que já compraram e eles voltam a comprar esse malte. Então, a gente tem certeza que estamos no caminho certo. Aqui um depoimento muito interessante de um cliente que já faz algum tempo que está usando esse malte, que ele produz principalmente as Juice IPA. E ele fala que a utilização do malte extra claro foi muito bom para a padronização da cor da cerveja, porque além de também ter melhorado a eficiência de conversão. Então, ele coloca, a cor passou a ficar super fiel ao estilo. Também contribui para a manutenção da turbidez desse perfil de cerveja. Por isso que a gente fala, realmente esse feedback dos clientes é importante, e como a gente comentou lá no começo, o desenvolvimento de um novo malte é exatamente isso. Não adianta o Lucas querer fazer um novo malte, que ele acha interessante. A ideia realmente tem que vir do cliente, do consumidor. E a gente tendo esse retorno, a gente vê que a gente está indo para o caminho certo. Karen, só uma colocação. Quando ele fala manutenção de turbidez, o extra claro ele não vai trazer tanta turbidez assim. Mas você nunca vai usar, nesse estilo, só o malte extra claro, né? Então, você vai trazer o trigo, vai trazer a aveia, que vai dar a turbidez, e o extra claro com a tonalidade amarelo palha para chamar a atenção.
Isso aí, Lucas. Até agora você pode comentar dessa receita de cerveja usando trigo e malte extra claro. Exatamente. Essa é um exemplo de receita que a gente desenvolveu aqui na Experimental, né? Uma Hallertau IPA. Então, a gente fez uma New England somente com lúpulos da HVG, lúpulos alemães. Inclusive, o Schwartz ele fez um modelo parecido que está exposto nas torneiras ali, com 100% malte extra claro, né, Karen? Nessa receita, a gente usou um pouquinho de trigo para trazer a turbidez e junto com a pomona, que tem um gene de turbidez já na levedura. Uma receita bem bacana para desenvolver aí. Espero que vocês utilizem bastante o extra claro aí, é um baita malte. Então, beleza. Então, temos um produto novo no nosso portfólio. Atualizamos, então, aqui nosso portfólio e, assim, começamos a identificar que a gente ainda tem algumas oportunidades, principalmente quando a gente olha para a parte de baixo, né? Maltes de mais cor. Mas e aí? O que a gente consegue fazer? Foi aí que, então, novamente, né, juntando clientes, mercados e agrária, a gente desenvolveu o novo malte que foi lançado ontem, que é a malte Melanodina Agrária. Aí agora, que a gente já está um pouco cansado de falar, a gente quer escutar um pouco de vocês. Eu espero que o QR Code aqui dê certo, é a primeira vez que a gente está usando. Então, por favor, quando vocês escutam malte melanodina, o que é a primeira palavra que passa na cabeça de vocês? Então, aqui, acho que só acessar o QR Code, ele abre um link para vocês colocarem as palavras. Um momento de atenção, vamos ver se vai funcionar. Opa! Ai, que legal. Tem até um número ali. Ah, tá. Bom, beleza. Não sei se tem mais gente colocando, mas eu achei que já temos um retrato super legal. O que é a primeira coisa que aparece? Caramelo. Legal? Vamos agora dar sequência, explicar um pouquinho do processo, entender também como é que é o produto final, mas para vocês entenderem por que realmente a gente pode ter essa correlação com o caramelo, mas também para vocês entenderem qual que é a diferença dele do malte que a gente fala de caramelização, que é feito com torrefação. Karen, é legal também que apareceu a palavra decocção, né? Muitas pessoas usam melanoidina para trazer esse perfil de decocção. E acho que Maillard também foi uma palavra que apareceu bem. Parece uma palavra complexa, mas realmente quando a gente fala de melanoidina, ela tem muita importância. E a gente vai explicar um pouquinho dessas reações daqui a pouco. Bom, exatamente. Então, quando a gente fala de melanoidina de forma geral, aparece exatamente essas palavras que vocês colocarem. O pessoal fala, ele tem notas de pão, notas de caramelo, é um malte de cor mais alta, ele traz complexidade, são compostos que são formados durante a reação de Maillard. E agora a gente quer entrar um pouquinho numa química básica para a gente conseguir entender por que o nome do malte é melanoidina e como é que é formado. Então, de forma geral, olhando uma parte bem teórica assim, o malte melanoidina é um malte altamente modificado. Então, ele é produzido para concentrar as melanoidinas, que são formadas a partir da reação de Maillard, com açúcares redutores e aminoácidos sob calor. E esse malte, esses compostos, vão ser responsáveis por intensificação de cor, aumento da complexidade aromática, vão dar notas de casca de pão, tostado, e também vão ter maior percepção de corpo e estrutura. E agora, para a gente entender melhor cada um desses pontos, vamos entrar um pouquinho nesses conceitos aí, para a gente entender bem o que é cada coisa. Isso aí, cara. Então, o primeiro e mais, juntamente com os aminoácidos, os dois componentes mais importantes da reação. Então, os açúcares redutores, acho que todo cervejeiro já conhece, que é a glicose, maltose e maltotriose, eles são açúcares que vão reagir com os aminoácidos para dar início na reação de Maillard. E da onde surgem esses açúcares redutores? A gente entende no processo cervejeiro que as enzimas vão quebrar lá no processo de mostura. Mas esses açúcares redutores, eles já estão presentes no malte e eles foram construídos lá na nossa secagem e germinação do malte, né? E por que eles são importantes assim na reação de Maillard? Eles são agentes reativos. Então, eles são fonte de carbono e por possuírem esse carbono, eles são altamente reativos com o nitrogênio presente no aminoácido, né? Então, basicamente, esses dois componentes eles vão reagir e vão dar início a uma cadeia de compostos, melanoidina sendo o último deles. Então, basicamente, fazendo um resumo, quanto mais açúcar redutor, mais potencial de formação de cor e aroma você vai ter.
Já falando dos aminoácidos, né? Se um é uma degradação do amido, o outro é uma degradação de proteína. Né? Então, a gente vai degradar essa parede de proteína na germinação. Né? Então, os malteiros definem, vamos forçar um pouquinho, vamos quebrar mais a proteína. Isso é tudo controlado lá na maltaria. Né? E por eles possuírem nitrogênio em sua composição, eles vão se ligar com os açúcares redutores no início da nossa cadeia. E os fatores que influenciam, né? Então, se eu usar uma cevada com alto teor de proteína, teoricamente eu vou ter mais aminoácido. Grau de modificação do malte, aí fica com base nos malteiros, vão forçar, não vão forçar, e todo o processo de malteação como um todo define essa formação. Bom, vamos agora entrar lá no processo, conseguir relacionar isso com o que acontece lá na malteação. Então, essa parte, vamos dar uma olhadinha. Aqui temos o grão de cevada. Então, dentro do grão de cevada, tenho amido, tenho proteína, paredes celulares. O que a gente quer que aconteça? Que a gente quebre tudo. Então, aqui nessa segunda imagem, eu tenho o meu endosperma. Então, o que vai precisar acontecer? Tem proteína, preciso quebrar a proteína para eu conseguir acessar aqui o amido, preciso quebrar as paredes celulares. Isso tudo conforme aqueles parâmetros que a gente mostrou lá no começo. Temperatura, água, tempo. Aí eu tenho minha molécula de amido, estou quebrando ela e, no final, eu chego em açúcares redutores. A mesma coisa, a proteína. Vou quebrando a proteína em moléculas de baixo, médio peso molecular, e os aminoácidos, são proteínas aqui de baixo peso molecular. Então, dessa forma aqui, eu tenho os açúcares redutores e os aminoácidos. E agora, de fato, entrando na reação, né? Então, a gente tem o açúcar redutor, a gente tem o aminoácido, a gente fornece calor, aí sim a gente vai gerar novos compostos. Né? A gente não vai direto para a melanoidina, a gente vai para compostos intermediários. O que seriam esses compostos intermediários? Eles são instáveis e altamente reativos, ou seja, eles vão se ligar e vão formar outras moléculas, além de melanoidina, moléculas de aroma, moléculas de sabor, né? Não possuem cor intensa, então, né, nesse estágio, esses compostos intermediários ainda não possuem cor. Né? E, que nem eu falei, eles vão dar origem para outros compostos, como aromáticos e de melanoidina. Em qual momento ocorre essa reação? Né? Então, basicamente, o principal momento é na secagem do malte. Né? Então, é por isso que, quando a gente está desenvolvendo o malte melanoidina, vocês vão perceber que a Karen vai mostrar um gráfico de secagem, e a curva de secagem é lá em cima. Então, chegando perto de 100 graus, até ultrapassando esse valor. Né? Mas também pode acontecer na fervura. Por mais que a gente chegue no máximo até 100 graus, não sei se vocês notaram, mas tem 4 fatores que implicam nessa reação. Tempo, temperatura, umidade e pH. Na fervura a gente vai ter temperatura 100 graus, não é uma temperatura ideal, mas a gente vai ter 60 a 90 minutos reagindo. Por mais que lento, a gente vai ter essa formação também na fervura. E o que é importante dessa reação? A resultante dela vai gerar aroma, cor e complexidade maltada. Então, desses diversos compostos que a gente vai formar, todos têm a sua importância dentro do processo. E sim, a gente chegou nas melanoidinas, né? E por mais que a gente ache que melano tem aroma, ela não tem. Né? Então, ela é um composto que traz complexidade, sabor, mas os compostos que antecedem elas que vão fornecer o aroma que a gente sente, aquele sabor caramelo, tostado, amêndoa, né? Então, não é responsabilidade da melanoidina trazer aroma. E que nem eu falei para vocês, melanoidina não é somente um componente. Né? Durante a reação, eles vão se reagindo, né? Então, diversos componentes vão se reagindo até formar a molécula de melanoidina, que é uma molécula estável e altamente de alto peso molecular. Bom, então já geramos os açúcares redutores e os aminoácidos lá na maceração e germinação do processo. E agora a gente vai para o terceiro passo, que é a secagem, lá na estufa. Então é lá que vai acontecer a reação de Maillard. A reação de Maillard é bem complexa. Então, não é assim só açúcares redutores reagem com aminoácidos e tchan, cheguei nas melanoidinas. Muita coisa acontece aqui no meio, tem compostos iniciais, intermediários, mas para a gente focar aqui nos compostos aromáticos, então, exemplo, formação de pirazinas, furanos, piróis. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe nesses componentes. E
O composto final de reação de Maillard são as melanoidinas, que são realmente os compostos que vão dar a cor no malte. Então, já que a gente está falando da secagem, só para a gente também ter uma comparação aqui, a curva de secagem, então, secagem final do malte melanoidina é bem mais alta do que malte Pilsen e o extra claro também. E também aqui no começo a gente tem essa curva acentuada, né? Começa com uma temperatura mais alta, porque é exatamente isso. A reação, quanto mais eu preciso de bem mais produtos para a reação de Maillard. Então, eu já forço isso durante o meu processo de germinação, mas durante a secagem, nos primeiros momentos lá, eu ainda faço uma recirculação e com temperatura mais alta para eu conseguir quebrar ainda mais e formar esses compostos que são os açúcares redutores e os aminoácidos. Para que, então, eu consiga, no final, com uma temperatura elevada, chegar nos compostos de melanoidina. Que nem a gente falou, aqui, em temperaturas, secagem e estufa, a gente chega a temperaturas máximas 110, 120 graus. Quando a gente então fala de maltes, caramelos, que são feitos em tambores, a temperatura é bem mais elevada. Por isso que aqui a gente consegue fazer essa reação de Maillard, porque a gente então força bem para eu ter esses compostos, né, açúcares redutores e aminoácidos, força a germinação e ionizo na secagem, e trabalho com temperatura e tempo para que eu consiga formar bem as melanoidinas. Bom, então, entendendo agora tudo isso, a gente entende por que a gente tem essa formação de cor do malte melanoidina. E aqui mostrando para vocês, o malte melanoidina agrária tem uma especificação de cor de 70 a 90 EBC. Quando a gente fala de EBC, de cor, nada mais bonito do que ver essas fotos das cervejas aqui que realmente trazem essas cores maravilhosas para a gente. Preciso falar que essas fotos são todas de verdade, que hoje com a inteligência artificial é tão fácil achar fotos bonitas, mas aqui a gente trouxe especialmente fotos que realmente cervejas que foram produzidas na cervejaria experimental. Além do mais, a gente viu, malte melanoidina traz cor para o nosso malte, para a nossa cerveja, para o processo. Porém, durante o desenvolvimento desse malte, a gente percebeu uma complexidade de sabor e aroma enorme. Por isso que a gente, então, percebeu, não, precisamos entrar mais nesse ponto. Foi aí que a gente montou um painel sensorial. Então, foram feitos testes com pessoas habilitadas, fizemos treinamentos e o nosso lançamento do malte melanoidina foi o nosso pioneiro da criação da nossa roda de aroma. Entendendo, então, o que são os principais compostos aromáticos que esse malte traz para a gente. Então, principalmente as evidências são em amêndoa torrada, caramelo escuro, casca de pão, no maltado e o tostado. E aqui ele traz um balanço bem interessante na questão do dulçor com o amargor. Então, trazendo aqui de forma mais resumida para a gente. E o mais interessante, porque assim, painel sensorial é a gente degustando o mosto e cada pessoa trazendo a percepção que teve, né, na boca, no aroma. Claro, isso é muito importante, porque depois a cerveja, o sabor dela também vai ser feito conforme nós vamos bebendo e vamos entendendo como é que está esse sabor e aroma. Mas o interessante aqui é que a gente conseguiu fazer um link com aqueles compostos aromáticos que a gente viu se formando durante a reação de Maillard. Voltando, então, aqui, a gente tem a formação de furfural. Mas qual que é o composto aromático que o furfural traz? Então, ele traz pão, amêndoa e doce. Se a gente for ver, casca de pão foi um dos que mais apareceu na nossa roda de aroma. Também a questão da amêndoa e a questão do dulçor. Olhando, então, os outros compostos, apareceu tostado, apareceu caramelo, apareceu aqui os piróis com cereal amêndoas. Então, a gente realmente conseguiu ver que a percepção da nossa equipe do sensorial é exatamente correlacionada com os compostos aromáticos que são formados na reação de Maillard. Exatamente, né, cara? Então, agora trazendo um pouco dos impactos que esse malte vai trazer no processo cervejeiro, a gente começa na mostura, né? Então, esses compostos formados através da reação de Maillard são compostos orgânicos e eles têm um comportamento ácido, né? Então, eles tendem a baixar o pH da mostura. Claro, isso vai depender da dosagem de malte melanoidina, da tua água de mostura também. Outro ponto importante, a gente não pode avaliar o malte melanoidina como um malte base.
né? Então, diferente do malte base que tem poder diastático maior, esse malte a gente meio que desconsidera, até pela secagem bruta que ele sofre, né? Então, basicamente, quase 100% das enzimas são desnaturadas pelo calor. Já falando um pouco do... Já falando um pouco da composição do mosto, né? Como a gente tem açúcar redutor ligado a aminoácido, esse açúcar redutor ele não vai estar presente na minha composição do malte, do mosto, quer dizer. Né? Então, a gente vai perder parte desses açúcares, eles vão se ligar aos aminoácidos e vão ficar no meu mosto. Né? Então, a minha proporção de açúcar fermentescível vai cair. A gente vai perceber que na fermentação, a gente vai atenuar menos. Né? Então, a gente vai ter um corpo residual um pouco maior, a gente vai ter um dulçor vindo desse malte, principalmente pelas ligações de aminoácido e açúcar que não vão ser consumidas. Agora, um outro ponto, né, eu acho que até teve bastante gente que colocou a palavra decocção na nossa brincadeira. Quem aí nunca se frustrou, né, fazendo decocção? Quanto tempo você leva para você fazer o processo de decocção? É bem demorado, é chato, né? E o malte melanoidina, com a composição desses compostos redutores e aromáticos, você consegue substituir parcialmente o processo de decocção, né? E ainda mais, né, quando você fala de decocção no processo, você acaba fervendo parte da casca. E a casca do malte, ela é rica em taninos. Né? Então, a cerveja pode trazer não pontos só positivos da reação de Maillard, mas também como negativos, que são os taninos, que podem trazer a astringência para a tua cerveja. Falando um pouco da fervura, né, então a gente já tem as melanoidinas presentes, mas elas não ficam intactas até o final do processo. Né? Então, conforme você vai dando temperatura e tempo, você vai aumentando essa cor. Né? Então, por mais que a gente tenha o cor de EBC do malte, depois da fervura ela vai intensificar muito mais. E uma coisa bem legal que eu queria trazer para vocês é essa interação com as proteínas. Né? Então, parte das nossas melanoidinas, elas vão interagir com as proteínas de médio e alto peso molecular, que teoricamente elas são ruins para o processo. Né? Então, elas só vão causar a turbidez que a gente não quer, e a gente vê que elas vão se ligar e a gente vai conseguir retirar parte delas já no trube, no processo de virpo. E na fermentação, né, conforme eu já falei, se a gente tem menos açúcar, né, ligado a esses compostos nitrogenados, a gente vai ter um grau de atenuação muito menor. Né? Então, cervejas que vão melanoidina, a gente já percebe que vai ter mais corpo, mais complexidade, devido a essas ligações de aminoácido e açúcar redutor. Acho que é isso. Bom, agora falando então dos impactos que o malte vai ter na cerveja. Muitos já enfatizamos, então, principais atributos: cor, sabor, complexidade. Porém, o malte melanoidina ainda traz alguns outros benefícios para a cerveja. Além desses 3 importantes temas que a Karen citou, as melanoidinas elas atuam como antioxidantes naturais. Então, o que isso significa? Né? Elas capturam radicais livres, elas podem quelar os íons de ferro e cobre. O que vocês entendem como quelar? Basicamente, eles vão se ligar a esses íons de ferro e de cobre e vão neutralizar. E eles ligados, né, eles não na forma livre, eles não têm a função de oxidar a tua cerveja. Né? E, querendo ou não, esse é um off-flavor que todos os cervejeiros sofrem, né, que é o trans-2-onenal, que traz aquele gosto de papelão molhado, que a gente quer evitar ele da nossa cerveja. Além disso, ela mantém o frescor da nossa cerveja por mais tempo. Né? Então, por possuir essa parte antioxidante muito forte, o nosso shelf life da cerveja aumenta. Então, basicamente, ela funciona como um escudo natural para a tua cerveja. Um outro ponto que eu quis trazer aqui também, e reflete nas fotos que a gente viu anteriormente das cervejas com melanoidina, é a melhora na estabilidade da espuma. Né? Então, para a gente entender como que a espuma é formada, cada bolha de CO2 é envolvida por 3 grandes grupos. Proteínas hidrofóbicas, né? Então elas têm dificuldade de lidar com a parte aquosa, né? Que basicamente um exemplo é LTP1, os polipeptídeos de alto peso molecular, e os componentes que estabilizam a interface gás-líquido. Aí entra a destrina, entra componentes do lúpulo, entra as melanoidinas. Né? E elas se dividem da seguinte forma. A parte hidrofóbica aponta para o CO2. Então, toda essa circunferência preta, que está ligada ao CO2, são a parte hidrofóbica, e a parte hidrofílica fica na cerveja.
né? Então, a parte em amarelo toda está ligada à cerveja. E, basicamente, entre essas duas, se cria uma membrana estável ao redor da bolha. E aí que entra a melanoidina. Pode passar, cara. E aqui que entra a melanoidina. Então, basicamente, a melanoidina tem a função de reforçar essa rede proteica. O que a gente vai ter com isso? Bolhas mais persistentes e resistentes, né? Outro ponto, vai aumentar a viscosidade. Então, a espuma vai ser muito mais cremosa, né? Então, vai ter um visual muito mais bonito. E o principal ponto, que a gente vai evitar o colapso de bolhas. Então, não sei se vocês já viram, quando vocês estão tomando alguma cerveja, tem bolhas que se juntam, né? Então, a melanoidina vai evitar a ter essas bolhas mais bonitas e o visual vai ser muito melhor para o consumidor, né? Então, o resultado prático na cerveja, espuma mais duradoura, bolhas menores e mais uniformes e uma textura cremosa. Bom, agora entrando, então, quanto que eu posso usar do malte melanoidina na minha receita? Então, posso começar com uma dosagem baixa, em torno de 1 a 5%, para eu trabalhar mais a questão da complexidade. Aí, se eu já vou querer reforçar um pouco do perfil maltado, já posso subir esse percentual para 5 a 10%. E quando eu trabalho e quero realmente um perfil mais intenso, pegando então lá a roda de aroma, aqueles pontos que apareceram, que eu quero valorizar isso, então eu já posso trabalhar em torno de 10 a 20% na minha receita. Mas e aí? Paramos no 20%? Não, porque a receita depende do cervejeiro e da criatividade dele. Mas o ponto de atenção é lembrar que, né, tem características de tostado, amargor, e você vai sempre intensificar essas características. Então, realmente, é o cervejeiro que vai saber até que ponto que ele pode ir, qual que é o perfil que ele quer entregar na cerveja. Mas outro ponto de atenção, como a gente viu, ele passa, né, por secagens em temperaturas maiores, então eu tenho poucas enzimas presentes nesse malte, então eu preciso ter uma boa base, com um percentual bom de enzimas, para que eu consiga compensar com o perfil lá do melanoidina. Importante também falar, que a gente viu, quando a gente fala do melanoidina, muito vem na cabeça a questão de cor, cervejas mais intensas, avermelhadas. Mas quando a gente fala aqui do começo de usar de 1 a 5%, você pode usar em lagers mais claras, realmente com o objetivo de trazer essa complexidade. Então, apesar da gente associar ele muito a cores marrons, avermelhadas, ele também é importante para outros tipos de cerveja. Então, traz essa versatilidade também para o uso do cervejeiro. Cara, até falando de extremos, né? Você colocou aqui que o céu é o limite. Em dezembro, a gente testou fazer uma cerveja com 30% de melanoidina e colocou nos eventos com os representantes. O pessoal curtiu bastante. Então, por exemplo, isso é muito de teste, né? A gente tem que entender que nem sempre o que a gente coloca de utilização máxima é o limite. Vai muito mais do teste, do consumidor gostar, da cerveja ficar legal. Beleza? Legal, obrigada. E falando um pouco dos estilos que esse malte se enquadra mais perfeitamente, a gente colocou as lagers maltadas, né? Então a Märzen, a Vienna Lager e a Bock, buscando uma intensificação de maltado e cor, né? E também as ales maltadas, como a Amber Ale, Scottish Ale, Irish Red Ale, né? Aí também trazendo o reforço de corpo e complexidade. E aqui está a nossa receita que o Schwartz e o Gustavo fizeram da cervejaria experimental. A gente colocou na torneira, né? Então, dessa receita a gente colocou 12% só de melanoidina. Não sei se vocês já provaram, mas vale a pena até para o nosso feedback interno, né? Ver se sentiram o caramelo, o maltado, né? Toda essa parte sensorial que a gente comentou, né? Eu acho que é bem interessante. Vai ser uma cerveja que vai provavelmente ficar até o final do nosso congresso. E também tem um brinde esperando por vocês. Né? Então, dando um spoilerzinho para vocês, essa cerveja vai com vocês embora. Bom, o objetivo aqui hoje foi realmente mostrar desde o processo de produção dos maltes até como que a gente pode usar eles e os impactos que eles vão dar. Exatamente para isso, para vocês entenderem como é que ele é produzido e conseguirem correlacionar com o processo que vocês vão estar vivenciando no dia a dia, que é a produção da cerveja. Então, se a gente for ver, o malte extra claro e o malte melanoidina, então eles são dois opostos, pensando na questão de cor, mas o que eles trazem é essa versatilidade para o processo, né? Então, como a gente já viu, você consegue usar, não é só para um perfil específico de cerveja, você consegue usar para diferentes estilos, consegue realçar outras coisas. O malte melanoidina, então, vai dar mais essa complexidade, cor,
Mas aqui, principalmente, a gente pensa no processo atual, a gente sempre busca eficiência nos nossos processos. Porém, não podemos deixar de ter qualidade no produto final. Então, pensando em eficiência, a gente já quer fazer o trabalho, digamos, na agrária. Deixar para vocês, cervejeiros, a criatividade e realmente fazer a cerveja que vocês consigam. Vamos pensar, vocês queriam formar a reação de Maillard, ter uma mostura mais intensa, fazer decocção, mais tempo de fervura. Deixa que a gente faz isso aqui na secagem da agrária e já entrega esse malte pronto para vocês, que vocês vão ter mais eficiência no processo, sem perder a qualidade no produto final. Então, a gente vê que essas pequenas diferenças no malte vão criar grandes experiências no copos. Por isso que a gente deixa aqui como finalização que realmente o objetivo aqui é a gente trazer soluções para vocês, para que vocês consigam ser criativos e mostrar o protagonismo do cervejeiro nas receitas. Então, pessoal, agradeço aí a atenção de todo mundo e estamos abertos a perguntas. É isso aí. Obrigado, pessoal. Boa tarde, parabéns pela apresentação, primeiramente. Na verdade, é só um comentário. Assim. Você tinha falado do melanoidina como um substituto parcial da decocção. Você acha que o uso desse melanoidina como substituto parcial e uma rampa de Schmitz, que vai ser uma decocção atualizada, mais simples e mais rápida, você acha que pode ser uma ideia legal também? Olha, basicamente a rampa de Schmitz ela já veio para facilitar essa decocção, né? Mas você também tem pontos negativos quando você faz a rampa de Schmitz, como você consegue extrair mais taninos, né? Tem pontos positivos como você vai ter mais extrato, né? Então caso você tenha um moinho deficitário, você fazendo a rampa de Schmitz, você vai conseguir extrair mais extrato, né, mas vai também levar a parte negativa, que é os taninos. Já com malte melanoidina, você vai ter pontos positivos, claro. Você não vai conseguir passar todo o perfil que a decocção traz só com malte melanoidina, mas eu acredito que já vai suprir bastante essa tua necessidade.